culto já vai começar. Mas antes, inscreva-se no canal, avise seus amigos e convide-os de casa. Então, vamos adorar a Deus. Igreja Batista Canaã, uma igreja a serviço do Rei Jesus. Nesse momento nós estamos iniciando o culto desta noite. Que Deus venha abençoar cada um e que venhamos louvar a Deus com os nossos corações. Quero lembrar que hoje é culto de ceia e que às 19 horas estaremos orando e participando da ceia do Senhor através de uma live no Facebook. Então, ao terminar o culto aqui no YouTube, estaremos no Facebook para a realização da ceia do Senhor. Amém? Vamos participar em nome de Jesus. Pai de amor, abençoa, Senhor, nesse momento onde estamos, Senhor, tirando, Senhor, para cultuar a Ti. Recebe em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Seja o nome do Senhor.
nós iremos louvar a Deus, porque o amor do Senhor é grande para conosco, tão grande que Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Amém? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, glória a Deus. A nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus, que vivo está. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.
agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço.
Paz do Senhor a todos, que a graça do nosso Deus esteja presente nas nossas vidas, nas nossas casas, e vamos meditar hoje na palavra do Senhor. Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, e nós vamos ler do 1 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixando o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe Jesus a fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, bendizemos o teu nome e te glorificamos pela tua palavra tão rica, tão maravilhosa e tão cheia de ensinamentos para cada um de nós. Deus, que nós possamos ter ouvido para ouvir o que tu irás falar para cada um de nós neste momento. Nós te oramos e te bendizemos. Amém. Queridos, esse é um texto bem conhecido. Trata do milagre do paralítico de Cafarnaum. É o título que foi dado nos evangelhos e ele está registrado nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. E é um texto que fala sobre perdão e cura. Um texto que vai nos ensinar a importância de termos um encontro com Jesus. Se você for parar para analisar esse texto, você vai ver que Jesus ele tinha voltado da sua missão e estava na sua casa em Cafarnaum, e as pessoas já tinham ouvido falar sobre outros milagres que ele tinha operado. E o texto diz que muitas pessoas se aglomeraram ali na sua casa. E no versículo 2, interessante dizer que muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E continua dizendo que anunciava-lhes a palavra. Jesus estava anunciando àquelas pessoas a palavra. Louvado seja Deus. E alguns amigos, ouvindo falar que Jesus estava ali, tiveram uma ideia: vamos levar este paralítico para que ele possa ter um encontro com Jesus. Quem sabe esse homem mudaria a sua vida e seria curado desse mal. E quando chegaram até a casa, viram que não tinha espaço. Não tinha espaço para aqueles homens passarem com o leito. E aí eles tiveram uma outra ideia.
Primeiro eles tiveram a ideia de levar aquele homem até Jesus. E quando chegaram lá, que viram que não havia possibilidade pela porta, eles tiveram uma outra ideia, pensaram numa outra alternativa. Que alternativa era essa? Era subir com aquele homem em seu leito, aquele homem paralítico, que não tinha sequer forças para ajudar aqueles homens. Eles pensaram, vamos abrir um buraco na casa. E foi isso que eles fizeram. O texto não diz se eles pediram permissão, eles simplesmente pensaram na possibilidade de ajudar aquele homem a estar frente a frente com Jesus. E aí eles abriram um buraco no telhado e desceram aquele homem paralítico para que ele estivesse frente a frente com Jesus. Glórias a Deus por isso. E eu gostaria que nós meditássemos hoje sobre 4 personagens importantes que fazem parte dessa história. Nós temos aí os amigos daquele homem, nós temos o paralítico, nós temos os escribas e nós temos o principal, que é Jesus. Vamos atentar para alguns detalhes que fazem parte desse relato. Porque às vezes nós lemos e não atentamos para os ensinamentos que estão presentes aqui e que servem para cada um de nós hoje, no dia 5 de julho de 2020. Um ano conhecido como o ano da pandemia, o ano conhecido pelas milhares de mortes por causa de um vírus que se alastrou em todos os continentes. Hoje, Jesus quer falar conosco através da sua palavra. Hoje, Jesus quer mostrar que o poder dele, que realizou aquele grande milagre, ele está presente hoje nas nossas vidas. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado. Glória a Deus, aleluia por isso. Irmãos, amigos, nem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas é falado dos amigos. É falado sobre alguns homens. Mas se formos pararmos para pensar, realmente eram pessoas que queriam o bem daquele homem. Eram homens que queriam que aquele paralítico tivesse uma mudança na sua vida. E eles queriam ajudar. E eles não mediram esforços para ajudar. Eles não se preocuparam se eles iam ser reprovados pelas suas atitudes. Eles não se preocuparam que eles poderiam estar fazendo uma outra coisa e iam parar os seus afazeres daquele dia para ajudar aquele homem. Eles não se preocuparam se depois eles iam ter que consertar aquele telhado que eles quebraram. Eles tinham um objetivo. Eles queriam que aquele homem se encontrasse com Jesus. Eles queriam que aquele paralítico tivesse uma oportunidade de ter a sua vida mudada, de ter a sua vida transformada. E esse era o objetivo. Eles ouviram falar que Jesus tinha operado milagres. E eles acreditaram que se aquele homem tivesse um encontro com Jesus, ele também receberia o milagre devido. E foi isso que aconteceu. Eles não se importaram com as circunstâncias, eles não se importaram com as críticas, com os olhares reprovadores daquelas atitudes. Ao contrário, eles pensaram, agiram, tudo isso de acordo com a vontade que eles tinham de ver aquele homem transformado. E trazendo para a nossa realidade de hoje, quem são essas pessoas que querem levar os seus amigos, os seus parentes,
os seus conhecidos, as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama, para terem esse encontro com Jesus? Somos nós. Nós temos essa responsabilidade. Nós temos essa ordem, porque Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ah, Gleides, mas esse texto não está falando de evangelismo. Esse texto está falando de cura física. Mas se você atentar para os detalhes e trazer para a realidade de hoje, nós podemos nos colocar no lugar desses homens que deixaram de fazer o que eles tinham para fazer, porque eles queriam que aquele homem tivesse a sua vida transformada. E eles entenderam que aquele homem só poderia ter a sua vida mudada se ele tivesse um encontro com Jesus. E hoje nós sabemos que Jesus é quem resolve problemas, que Jesus é quem cura doenças que a medicina não pode curar, que é Jesus que pode perdoar pecados, que é Jesus que pode libertar, que é Jesus que pode salvar. Talvez se aquele homem não tivesse tido a ajuda dos amigos, ele teria continuado com a vida que ele tinha antigamente. E aí nós trazemos para nós uma realidade que está lá no livro de Romanos, capítulo 10, quando Paulo vai dizer o seguinte, a partir do versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. No meu entendimento, esses homens se encaixam muito bem no que Paulo está dizendo em Romanos. Aqueles homens ouviram falar de Jesus. Aqueles homens creram em Jesus. E aqueles homens quiseram compartilhar da salvação, do perdão de pecados e de cura para aquele homem. Por isso eles não mediram esforços. Como as pessoas ouvirão se não há quem pregue? Nós conhecemos a verdade. Nós sabemos que não há salvação em nenhum outro a não ser por meio de Jesus Cristo. Milhares e milhares de pessoas, elas conhecem Jesus apenas como um personagem histórico, mas elas precisam ouvir a verdadeira história, a história de um homem que veio, um homem que operou milagres, um homem que realizou grandes feitos, um homem que morreu na cruz do Calvário, mas diferente de tantos outros, ele morreu por nós. Ele morreu por mim e morreu por você. Ele se colocou em nosso lugar. E ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, para que nós tenhamos vida e vida eterna. Nós devemos tomar como exemplo aqueles homens que não mediram esforços, que viram alternativas, mesmo que não sejam as mais aceitas. Nós hoje temos vários meios de comunicação, nós hoje temos várias formas de evangelizar, e muitas vezes nós estamos embaraçados com negócios desta vida e não atentamos para o que realmente nós devemos fazer, que é levar essas pessoas a conhecer Cristo, o Salvador da humanidade. Que nós possamos entender a urgência da pregação do Evangelho e não perdermos tempo
nos preocupando com circunstâncias que são desfavoráveis. Precisamos reconhecer a soberania e o domínio de Cristo e assim pregarmos este evangelho para que as pessoas ouçam e assim possam ter um encontro verdadeiro com Cristo. O segundo personagem, o paralítico. Uma pessoa que não tinha nenhuma perspectiva de vida, uma pessoa que dependia dos favores dos outros, uma pessoa totalmente doente, fisicamente e certamente mentalmente, psicologicamente, porque pensava: para mim não há saída, para mim não há solução, eu estou desse jeito aqui e eu vou permanecer assim porque nada pode ser feito a meu favor. Quantas pessoas hoje estão nessa condição de paralisia física, de paralisia emocional, de paralisia mental? Pessoas que vivem uma vida de autodestruição, pensando o pior de si mesmo, pensando o pior dos outros e pensando que não existe solução para ela. Pessoas que estão vivendo apenas contando os dias, esperando a morte chegar, para assim, achando elas que esta é a saída. Pessoas pensando em suicídio, em acabar com o seu próprio sofrimento, porque entendem que esta é a única saída, que esta é a única solução. Mas existe uma solução. A solução é Jesus. Lá em Mateus, capítulo 9, versículo 12, Jesus vai dizer o seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E lá no final do versículo 13 ele vai dizer: eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para aqueles que sim, precisam dele. O paralítico representa estas pessoas que olham para um lado e para o outro e veem que não há saída, que não há esperança, que a sua vida não tem mais jeito. Jesus é a solução. Jesus é a salvação. Jesus é a cura. E o que acontece com esse homem? Ele, apesar de todas as suas limitações, ele recebe um grande presente. Amigos, pessoas dispostas a ajudá-lo, que fazem um esforço para levá-lo até Cristo, e ele tem o maior e o melhor encontro da sua vida. Ele tem o encontro com a salvação. E o texto vai dizer que, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Louvado seja Deus. O perdão é uma expressão da divindade de Cristo. O perdão é uma expressão de que Cristo, ele é aquele que pode resolver os problemas daquele paralítico. Jesus viu a fé daqueles amigos e disse: os teus pecados estão perdoados. Louvado seja Deus. Alguns comentaristas afirmam que a doença daquele homem foi provocada por pecado. É por isso que Jesus primeiro vai dizer que os pecados daquele homem estão perdoados. Mas aí nós nos reportamos
aos terceiros personagens dessa história, que são os escribas. E quem são os escribas? São os doutores da lei, são aqueles que têm toda a lei aqui gravado na mente. Mas do que adianta você ter a lei decorada, memorizada, se você não a pratica? Se você sabe de cor, se você sabe recitar textos bíblicos, mas você não consegue colocar em prática aquilo que está simplesmente memorizado na sua mente. Lá no versículo 7, o texto vai dizer, olha só, por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Eles estavam acusando Jesus de blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Ora, nós já falamos que o perdão dos pecados para aquele homem foi uma expressão, sim, da divindade de Deus em Cristo, porque Cristo é o próprio Deus. Esses homens representam aqueles que querem atrapalhar a obra de Deus. Esses homens representam aqueles que querem tumultuar, aqueles que querem fazer com que o objetivo final, que é a glorificação de Deus, não seja cumprida. Mas eles tentam. Eles até se esforçam, mas eles não conseguem. Porque Cristo é o vencedor. Porque Cristo é o Salvador. Porque toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração são dadas a Ele, tão somente a Ele. Nada pode atrapalhar a obra de Deus. Nada pode impedir o agir de Deus. Nada pode fazer com que o que Cristo planejou se cumpra. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. E agora vamos ao personagem principal. Quem é o personagem principal, senão Cristo? Senão Jesus? Senão este homem tão maravilhoso? Este homem que veio para resolver o principal problema da humanidade. Este homem que veio para curar a principal doença que aflige todas as pessoas, o pecado. Lá em João, capítulo 10, versículo 10, ele vai dizer: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus entregou àquele paralítico vida em abundância. Louvado seja Deus. E Ele está disposto a dar vida a todos quantos crerem nele. Jesus estava ali pregando a palavra. Aquele homem chegou com tantas mazelas que ele carregava, tantas feridas ocultas. Talvez as pessoas apenas olhassem para a sua paralisia física, mas muitos não conseguiam enxergar o que o próprio Cristo enxergou, que aquele homem precisava de vida abundante. Aquele homem precisava de perdão, e aquele homem precisava estar de pé para cumprir com o propósito pelo qual aquele homem foi criado. E o texto continua dizendo, versículo 10: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquele homem que chegou carregado, agora pode andar com os próprios pés e com as próprias mãos
Ele pode carregar a sua cama. Aquele homem que chegou humilhado, cabisbaixo, totalmente dependente dos outros, ele agora pode experimentar uma vida abundante em Cristo. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Talvez aqueles escribas quisessem atrapalhar o agir de Deus. Mas como eu já falei, o objetivo final desse milagre era que as pessoas glorificassem a Deus. E foi isso que aconteceu. Aquele homem recebeu o perdão dos pecados. Aquele homem recebeu a cura. Aquele homem saiu para não mais depender dos outros, mas depender somente e tão somente de Deus. E isso é motivo de glorificarmos a Deus. E se nós entendemos isso, se nós acreditamos que o principal personagem da história, Jesus o Salvador, é aquele homem que veio, morreu, ressuscitou, se colocou em nosso lugar, e nós conhecemos essa história, e nós conhecemos a sua capacidade, e nós conhecemos o que ele pode realizar. Porque tantas e tantas vezes nós cruzamos os nossos braços, nós fechamos a nossa boca, nós ficamos inertes e não pregamos esta palavra. Talvez você possa dizer: mas eu estou em isolamento social, eu não posso sair de casa em casa pregando, eu não posso colocar uma caixa de som numa praça e anunciar o Evangelho de Cristo. Vocês lembram de Paulo? Mesmo estando preso, mesmo estando encarcerado, e na época ele não tinha Skype, ele não tinha WhatsApp, ele não tinha Facebook, ele não tinha Instagram, ele não tinha nada. Ele tinha pena e ele tinha papel. E ele escrevia cartas. E ele disse: eu posso estar preso, mas a palavra de Deus, ela não está algemada. Queridos, que atentemos para esse detalhe tão importante. Nós conhecemos Cristo. Nós sabemos que todo poder foi dado no céu e na terra a Ele. Que Ele pode perdoar pecados. Que Ele pode curar toda e qualquer enfermidade. Que Ele pode salvar o homem da perdição. Precisamos realizar aquilo que Ele colocou para cada um de nós. Pregue o Evangelho. Pregue a palavra. Cumpra a ordem que Ele nos deu. Ele nos deu uma ordem. O Evangelho, como eu já falei em algumas vezes, não é uma proposta a ser discutida. É uma ordem a ser atendida. É uma ordem a ser obedecida. Lá em Romanos, capítulo 8, no primeiro versículo, e nós gostamos muito de citá-lo, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas isso não é motivo para nós simplesmente ficarmos na nossa zona de conforto. Ao contrário, é motivo para nós avançarmos nessa pregação. É motivo para nós avançarmos nessa mensagem e declararmos que Jesus Cristo é o Senhor. Vocês que estão ouvindo esta mensagem hoje, se você entende que Jesus é o único caminho para a salvação, que Ele é o mesmo que operou esse milagre desse paralítico que chegou carregado,
mas que teve a sua vida mudada, os seus pecados perdoados, a sua cura física restaurada. Que você possa compreender que essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus para cada um é que a salvação chegue, a salvação penetre nos corações, a salvação transforme vidas, para que Ele seja glorificado. No último versículo, lá no final, todos se admiraram e deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Lembram de Tomé, que não acreditou que Jesus tinha ressuscitado? Pois é. E o que foi que Jesus disse? Bem-aventurados que não viram e creram. Agora, para crer, é preciso anunciar. Para crer, é preciso que alguém conduza essas pessoas até Cristo. E esse encontro certamente mudará muitas vidas. Que Deus possa nos abençoar, que possamos entender a função de cada um no reino de Deus. Aqueles que conhecem a palavra, eles precisam anunciar, para aqueles que nunca ouviram falar, possam receber essa mensagem e crer no Evangelho. As dificuldades vão surgir, tentar atrapalhar, circunstâncias contrárias, mas nós precisamos entender que, se Cristo nos ordenou, nós precisamos obedecer. É a nossa missão, é a nossa função, é uma ordem direta dada pelo próprio Deus. E esse Jesus que tem nos abençoado tanto e que precisa ser anunciado para que mais pessoas possam conhecê-lo, possam experimentar esse perdão e essa cura, sejam agraciadas através da vida de cada um de nós que conhecemos essa verdade. Muitos órgãos, ONU, Nações Unidas, Organização Mundial da Saúde, eles tentam resolver muitos problemas da sociedade, mas Jesus é a solução para todos os problemas, porque Ele não garante apenas vida abundante aqui na terra, mas também vida eterna com Cristo. Que nós possamos entender isso e que possamos, como este homem que recebeu perdão, que recebeu cura, possamos pedir a Deus perdão e cura para as nossas vidas e que possamos seguir em frente, acreditando que nós, como servos de Deus, devemos obedecer à sua vontade. Vamos orar? Deus amado e querido, te bendizemos o nome por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, ó Deus, porque mais uma vez Tu tens falado a cada um de nós através da Tua palavra. Que possamos ter ouvido de ouvir a Tua voz e que possamos obedecer fielmente a Ti, amando uns aos outros e apresentando Cristo vivo, o Cristo que ressuscitou, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que perdoa pecados, o Cristo que cura e o Cristo que transforma o perdido em uma vida restaurada para estar eternamente com o Pai. Oh Deus, toma-nos em Tuas mãos neste momento e nos ajuda a compreender a Tua vontade para as nossas vidas através de tudo que o Senhor falou. É o que te oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Amém.